Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 25. Texto conhecido, uma história muito interessante que a Bíblia Sagrada vai trazer para a gente. E diz assim a palavra do Senhor: não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos, já estão preparados para a ceifa. Amém. Eu tinha uma mensagem no coração, inclusive nessa segunda-feira que passou, nós tivemos a primeira aula da escola ministerial e realmente foi uma surpresa, né? A gente já estava ali vendo pelas inscrições, mas a gente sempre fica meio ressabiado. Esse pessoal está dizendo que vem, mas será que vem mesmo? E o pessoal veio, irmãos. Nós tivemos 60 pessoas assistindo aula na escola ministerial. Ainda faltaram 10 pessoas. Meu Deus do céu, olha só que lindo. Quero dizer para você, se você ainda tem o desejo de fazer a escola ministerial, a porta ainda está aberta, porque isso aqui é IERC e cabe todo mundo. Se não der lá embaixo, a gente vem aqui para cima, dá o nosso jeito, né, pastor? E nós temos, toda segunda-feira nós temos no seminário uma capela, que é um momento de culto dos seminaristas, e eu trouxe uma palavra em Lucas capítulo 17, e eu disse, no próximo domingo, eu vou estar pregando na IERC, falei isso lá na capela, e vou estar falando sobre esse texto, e vou estar expandindo mais essa mensagem, mas de acordo com os acontecimentos da semana, eu fui direcionado a mudar a minha mensagem, para estar falando do que aconteceu ontem e anteontem com essa igreja. Nesse fim de semana, eu acho que nem o Eusemar, nenhum dos pastores, nenhum dos líderes tem a ideia do que aconteceu. Nós não temos a ideia do que aconteceu. E não é a ideia do que assim, as pessoas foram tocadas, 1 milhão de curtidas, já tem 1.200.000, né? Curtidas, não é essa a ideia, gente, não é isso que eu estou falando. Não é a ideia da repercussão, não é a ideia do físico, é a ideia do que está movimentando o mundo espiritual através desse posicionamento. Porque o que aconteceu sexta e sábado é um posicionamento da igreja, meu pastor. E quando eu olhava as imagens, infelizmente eu não pude participar. Nenhum dos 2 dias, eu estava dando aula, nos 2 horários. Mas o meu coração, irmãos, quem me conhece sabe que o meu coração está nessa parada, nessas maluquices santas. E eu pude perceber um mover muito especial do Espírito do Senhor. E, coincidentemente, ontem, à tarde, nesta casa, nós tivemos o workshop de missões, o primeiro workshop de missões, que não tem nenhuma coincidência, é tudo planejado pelo Espírito Santo, irmãos. Porque Deus está, e aqui eu falo como profeta nessa casa, Deus está nos empurrando, nos direcionando, nos orientando a cumprir com a nossa missão como igreja nesta terra, neste bairro. Por isso, eu mudei a minha mensagem e eu quero falar sobre o conceito de Jesus quando ele se encontra com a mulher samaritana. Porque muitas vezes nós lemos o texto, creio que todos nós conhecemos, só aqueles que estão chegando agora, o Evangelho talvez não conheçam o texto de João capítulo 4, do encontro de Jesus com a samaritana. Jesus está ali trazendo um conceito. E o conceito que Jesus dá, não dá para a samaritana. O conceito é para os discípulos que chegaram depois da conversa de Jesus com a samaritana.
O texto que nós lemos no versículo 35, esse versículo não é falado para a mulher samaritana. Quem ouve essa palavra de Jesus, essa expressão de Jesus, foram os discípulos que chegaram. Deixa eu comentar um pouquinho da história, só para você pegar esse pano de fundo. Jesus estava saindo da Judéia, indo para Galiléia. Judéia ficava ao sul, Galiléia ao norte. E entre Judéia e Galiléia, naquela divisão política do tempo de Jesus, havia Samaria. Samaria era um estado, ou melhor, era uma província que era excluída socialmente e religiosamente de judeus e de galileus. Por quê? Porque desde o tempo da deportação para a Síria, e a gente está falando de 727 a.C., aquele povo teve uma mistura étnica, aquela região. Então os judeus não consideravam os samaritanos como judeus, apesar de eles estarem morando, vivendo no território de Israel. E quando Jesus passa por aquela cidade, por aquele local, ele está passando próximo de uma cidadezinha pequena, cidade de Sicar, só que essa cidade tem uma referência, tem um ponto quase que turístico, que existe até hoje, tá? Que é o Poço de Jacó. Foi um dos poços que foram abertos pelo patriarca Jacó. E não é o poço que a gente tem a ideia no Brasil, não, tá? Aquela coisinha redonda, né, que você desce e bota lá embaixo, né? O poço era como fosse uma mina que brotava da terra, ok? Era muito parecido com uma fonte de água. E a pessoa pegava a água de uma forma direta, né? O poço ficava ali e ela chegava nas proximidades e cheirava água. Era mais ou menos um oásis no deserto, a percepção. E aí, Jesus, ele está passando por aquela cidade, o caminho é pelo poço, e eles decidem, não, vou ficar aqui um pouquinho, vocês vão lá para a cidade, vocês compram comida, porque nós estamos precisando de víveres, de alimento para a continuidade da viagem. E ele ficou lá, era por volta de meio-dia, os discípulos foram na cidade e foram comprar comidas. Quando a gente fala de discípulos de Jesus, irmãos, nos deslocamentos de Jesus, se deslocavam, andavam com ele cerca de 70 discípulos. Não era só os 12, eram os 12 e mais outros que andavam. Agora você imagina, tu colocar 70 pessoas andando junto. A gente botou lá no shopping 300, já deu aquele auê santo, 70 já faz um auêuzinho, né? Já faz um barulhinho. Então, imagine 70 homens, 70 judeus, galileus, andando numa cidade samaritana, piquititinha, 70 pessoas caminhando. Imagine só, vai pensar nisso. Eles foram para lá. E nesse ínterim, Jesus está no poço. E quem chega no poço? Uma mulher muito sugêneres, porque ela foi tirar água ao meio-dia. Costume naquela cultura era que a mulher tirasse, quem tirava a água do poço era a mulher, e a mulher tirava às 6 horas da manhã por causa de tudo que ela ia fazer durante o dia, e ao meio-dia vem essa mulher. E Jesus começa a conversar com ela. Jesus puxa a conversa, quem puxa o assunto é Jesus, e a conversa começa muito tensa, né? Porque Jesus pede para ela água, e ela é profundamente grossa com Jesus. Ela diz, como você, judeu, vai falar comigo samaritana? A gente não se fala, não vem dando essa de bonzinho não, que vocês é tudo gente ruim. Entre linhas ela está falando isso para Jesus. E aí Jesus, ele não desiste. Jesus insiste com a mulher e diz, olha, se você soubesse quem te pede água, tu lhe pedirias, ele daria água viva. E aí a mulher olha assim, ué, como você vai tirar água do poço? Você não tem cântaro, eu tenho cântaro e não vou te emprestar. Era isso que ela está falando. Como você vai tirar?
E Jesus também não se dá por vencido. Jesus diz para ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede água, tu lhe pedirias, ele daria água viva. E essa água faria de você uma fonte. Quando que a mulher ouve essa palavra, ela regala o olho. Uma fonte? Eu não preciso, vai vir mais aqui? É. Aí a mulher desarma. Provavelmente nesse momento ela tira o cântaro do ombro, deve ter colocado no chão, porque Jesus consegue chamar a atenção dela. E aí ela talvez se aproxima de Jesus, muito provavelmente a distância. Jesus estava ali como fosse o púlpito, e a mulher estava aqui, e a conversa está nessa distância, porque é uma conversa tensa. Quando Jesus fala esse contra-argumento, ela chega mais próximo, coloca o cântaro, muito provavelmente, porque são reações naturais que nós fazemos de proximidade. E ela começa a ouvir Jesus. E aí Jesus diz para ela: mulher, vai na sua casa e chama o teu marido. Nossa. Irmãos, isso foi o maior balde de água fria do mundo, porque ela já tinha aberto o coração, ela já estava se aproximando. Aí Jesus vem para chamar o marido. Que tinha Jesus de botar o marido na história? E aí ela deve ter abaixado a cabeça e falou: eu não tenho marido. E aí se abre a porta da revelação. Jesus disse para a mulher: disseste bem, você tinha 5 maridos, e agora o que você tem não é teu marido. Não, Jesus descortina a vida da mulher em uma frase. Aí a mulher deve quase ter chegado assim, nariz com Jesus. Chegou, Senhor, com certeza, irmãos. Porque no momento que ela vê Jesus como profeta, ela naturalmente, ela se inclina. Senhor, vejo que tu és profeta. E aí aquela mulher, nesse momento, ela abre a caixa de Pandora. Ela abre o pior dos problemas que existia naquela cultura. Ela abre o maior neura, o maior trauma, a maior angústia que havia no coração dela. Porque apesar de ter uma mulher com 6 homens, irmãos, se isso é hoje, já é estranho. Você imagina 2000 anos atrás, na cultura judaica. Essa mulher, ela faz a pergunta dos séculos e ela diz para Jesus: Senhor, onde devemos adorar? O que está por trás dessa pergunta? Os judeus, eles dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. E todas as vezes que nós adoramos nos nossos altares em Samaria, nós somos desprezados pelos judeus. E eu estou vendo que o Senhor é profeta, então aonde que eu vou adorar? Irmãos, essa pergunta, se for contextualizada, é mais ou menos assim: Jesus, qual a igreja certa para eu frequentar? Jesus, qual é a religião certa para eu seguir? Foi isso que a mulher perguntou. E Jesus dá a resposta mais inusitada, irmão, mais esdrúxula, mais fora do contexto. Jesus disse: mulher, não é aqui, nem lá em Jerusalém, não é nem nesse monte, nem no monte que tem lá em Jerusalém, o Monte Sião, mas o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Quando Jesus fala isso, a mulher, ela arregala o olho. Irmãos, eu chegar lá no céu, a gente vai ver essa cena, né? Ainda bem que o tempo, quando nós estivermos na outra dimensão, já não vai ser mais problema, né? Eu quero ver as reações do rosto daquela mulher, porque ela disse: Senhor, nós sabemos que quando o Messias chegar, o Messias, o Cristo, o enviado, ungido, ele nos revelará
todas as coisas. E está aquele judeu, narigudo, puxadinho pro moreno, jambo. Essa era a cor de Jesus, porque ele era galileu, irmãos. Olhando para ela e disse: mulher, sou eu Cristo que estou falando contigo. A primeira pessoa na história que ouviu da boca de Jesus que ele era o Cristo foi aquela mulher. E nesse momento, o que acontece? Os discípulos que estavam na cidade, comprando comida, voltaram. A trupe voltou. Em torno de 70, mais um pouco, menos um pouco, voltaram. E acharam-se meio estranho Jesus falando com a mulher. Irmão, se fosse hoje, a gente também achava estranho, tá? Sozinho. Jesus, uma pessoa, um homem falando com uma mulher, um judeu falando com uma samaritana, a gente ia achar estranho também. Interessante, né? As sociedades, o tempo passa, mas a gente continua gente, né? E aí, os discípulos, ninguém falou nada, e a mulher sai assim, varada, de tal maneira que ela deixa o quê? O que ela deixa com Jesus? O cântaro. Deixa o cântaro. Aquilo ali tem uma importância muito grande, porque o cântaro dela era o que, irmãos? O cântaro dela era a muleta dela, era o esconderijo dela. Ela usava o cântaro com o subterfúgio de ser uma mulher de bem, que tem uma casa, que cuida de uma família, que busca água, que cuida da casa, que faz comida. Isso que representava para aquela mulher o cântaro. O cântaro é cultural. E quando ela deixa o cântaro com Jesus, ela chuta o balde da cultura dela, irmão. Que aquela mulher tem um encontro com o Cristo. E ela sai correndo. E os discípulos chegam. E aí Jesus dá uma olhada. Aí vai fazendo a conferência. Pedro, Tiago, Cleopas, todo mundo aqui. Legal. Jesus, está aqui a comida. Não quero comer. Mas Jesus já estava com fome. Já passa do meio-dia, já está chegando quase 2 horas da tarde. Eu tenho outra comida para comer. Irmão, se eu estou lá, eu já ia falar assim, cara estranho, né? Oh, isso é bipolar, só pode ser. Pediu comida, a gente foi comprar, trouxe a comida, não quer comer. Estrelinha esse cara, né? Vou falar isso, mano, acabou. E eu acho que você ia falar também. Acho que você ia falar também. Porque não é isso que a gente pensa? Você pediu comida. Alguém pediu para você comprar comida. Aí você comprou a comida. Aí você chega a comida. Aí você entrega para a pessoa. E a pessoa, não vou comer. Eu falaria isso. Talvez alguém falaria, você está me achando com cara de palhaço? Você acha que eu sou moleque? É isso, irmão. E aí Jesus começa a falar uns negócios que não tem nada a ver, irmão. Os negócios que não tem nada a ver. E aí Jesus diz para eles, eu tenho uma outra comida para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai? A gente está no meio do nada, em Samaria. Ele está fazendo vontade de Pai. O que esse cara está falando? Aí depois Jesus diz, vocês dizem que já está faltando 4 meses para a colheita. Eu digo para vocês, levantai os vossos olhos e vede, porque os campos estão brancos para a ceifa. Ih, o cara pirou. Não, eu só estou lá, irmão, o cara está maluco. Está falando que a gente vai colher antes do verão, mas não tem nem fruto no pé. E aí Jesus disse para ele, um é o que semeia e outro é o que ceifa, mas os dois são importantes. O cara falou assim,
alguém aqui semeando? Tem alguém colhendo? O que esse cara está falando? Não sei se você já olhou, já leu esse texto e já teve essas dúvidas. O que Jesus está apresentando para os discípulos, irmãos? É o sentido do que é ser cristão. Só isso. Jesus está apresentando para eles de uma forma muito indutiva. A dedução é você partir do geral para o particular. E a indução é você partir do particular para o geral. E Jesus estava, de uma forma indutiva, trazendo uma verdade dos séculos, do que significa servir a Deus, do que significa ser cristão, do que significa estar dentro da hierarquia, irmãos. Jesus só está revelando isso nessas palavras. Jesus está mostrando o sentido do Evangelho de Jesus, de tudo aquilo que ele queria mostrar. Naquele momento, Jesus estava revelando isso, de uma forma indutiva, mas estava revelando. Com certeza, os discípulos, os apóstolos, eles só entenderam isso lá em Pentecostes. Eles só conseguiram assimilar essas verdades quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas Jesus já estava ensinando o que eu quero de vocês. Irmãos, eu não sei se você já analisou o texto nessa profundidade ou nessa perspectiva. João 4 é um divisor na Bíblia Sagrada. Eu vejo a Bíblia até João 4 e depois João 4. Porque esse texto vai trazer para nós o que a gente tem que fazer. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa função? E por que, irmãos? Por que Jesus ele tem esse piti? Por que Jesus tem essa reação? Porque quando os discípulos disseram comigo, agora eu vou dizer, talvez você já esteja assim ansioso, fala logo, o que Jesus quer dizer? O princípio que Jesus está nos mostrando é o princípio da submissão. As caras continuam mesmas. Você não entendeu, mas você vai entender. Você pode repetir qual é o princípio que Jesus está ensinando aqui? Mais uma vez. Quando Jesus está conversando com a mulher, Jesus está trazendo para ela as verdades do reino. Jesus falou sobre adoração. Jesus falou sobre fonte de águas vivas. Jesus se revelou para ela como Messias, como Cristo. E quando terminou a conversa, o que ela faz, irmãos? Ela fez primeiro uma coisa e depois fez uma segunda coisa. Qual foi a primeira coisa que ela fez depois da conversa com Jesus? Falei aqui. Deixou o cântaro. Isso aqui é muito forte culturalmente. E deixou o cântaro. E depois ela fez o quê? Irmão, só aqui com a gente. De boa. Uma das coisas mais importantes na estruturação de uma mensagem é o título da mensagem. Através do título da mensagem, o pessoal da escola ministerial, vocês vão ter homilética, vão ter preparação de sermões. E a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes na estrutura é você escolher um bom título, um bom tema. Fala para mim, qual era o tema da mensagem da mulher samaritana na cidade? Qual o tema? Encontrei um homem. Encontrei um homem. Irmão, eu estou lá na cidade.
Eu estou olhando. Outro? Tu já teve 5. Está nesse tico-tico no fubá com o 6º. E vai agora, outro, cara, é o 7º, ainda lá no poço. Esse, ele me disse, tudo o que eu faço, quem sabe ele não seja o Cristo, o Messias. O que acontece, irmãos? O que aconteceu em seguida? A cidade, opa, vou correr um pouco, vontade de fazer isso. A cidade, ele vai correndo. Ai, cadê Jesus? Aonde está Jesus? Ele vai lá. E me responda, irmãos, quantas pessoas os discípulos trouxeram para ver Jesus? Quantas pessoas, os caras que comiam com Jesus, que andavam com Jesus, que ouviam o sermão do monte da boca de Jesus, os caras que estavam do lado dele o tempo todo, quantas pessoas eles trouxeram para conhecer Jesus, irmãos? Rosca nenhuma. Agora você entendeu porque Jesus perdeu a fome? Porque se fosse você também ia perder a fome. Estou tanto tempo com esses caras e eles não entenderam nada. Eles não entenderam que existe uma missão. Eles não entenderam que há um propósito nisso aqui. O propósito não é ir no shopping. O propósito não é ir no supermercado. O propósito não é frequentar um culto. O propósito não é ter uma igreja bonita. O propósito não ter um louvor arrebentante. O propósito é fazer o nome de Jesus conhecido em todas as nações. Mas Jesus, você mandou a gente comprar comida. Você não mandou a gente evangelizar. Talvez você esteja pensando isso. Se você está pensando dessa forma, você ainda não foi atingido, tocado pelo espírito de submissão. Porque nós estamos debaixo de uma missão, irmãos. Por isso que estamos submissos. Existe uma missão. Existe uma missão. E aqui eu já encerro a minha mensagem. Eu tinha mais 4 pontos para falar, outro dia eu falo sobre eles. Porque eu não sei se vocês perceberam, eu ainda não falei sobre o versículo, né? Só vou aqui na conclusão. Eu vou aqui na conclusão tentar falar sobre o versículo. Que Deus está chamando a IERC é para que essa igreja entenda a sua missão. É por isso que eu estou achando por enquanto, talvez mais alguns meses, de repente mais um ano e meio, eu vou entender o que aconteceu ontem e anteontem foi um divisor de águas. Por enquanto eu só estou achando. O que aconteceu ontem, o que aconteceu na sexta-feira, foi a igreja na rua. A igreja levando paz. Conversei com algumas pessoas que foram, e todas elas muito impactadas. Pessoas no supermercado começavam a chorar, irmãos. Vocês viram isso, né? No shopping, a galera ficou no térreo, né? E no segundo andar. No terceiro andar não tinha ninguém da IERC. Quando você vê as fotos, quando você vê o vídeo, você percebe que o terceiro andar também está cheio, né? Aquela galera que estava no terceiro andar, e geralmente naquele shopping, o terceiro andar é praça de alimentação, né? A galera saiu da comida. Irmão, deixar prato de comida na mesa e ver, é um negócio sério.
Negócio sério, irmão. Porque você pode mexer com tudo, não mexe com comida não, irmão, por favor, não é verdade? Então essa galera estava comendo, a maioria delas, e elas saíram para ver o que estava acontecendo. Pessoas dentro do supermercado, irmãos. Estava conversando ali com o Rui, com o Vaguinho. E aqui lá vai o professor de história, né? Me permitam. Professor, agora sou professor de filosofia. Tem que ter um olhar filosófico, tem que ter um olhar. Por que no supermercado teve uma comoção maior? Não é só porque o ambiente é pequeno, mas porque no supermercado está o povo. No shopping não está o povo. No shopping está quem pode pagar. Uma batata frita que custa R$19. Não é o povo que está no shopping. Me perdoe. Quem está no shopping é quem tem grana para pagar. Por isso que shopping é um gueto. Quem está falando isso não é um pastor. É o estudante de ciências humanas. Agora, quem está no supermercado? Filho. É o cara que só foi para o supermercado com R$30. E ele está olhando. O que eu vou fazer com R$30? Que está no supermercado. É o cara que recebeu a última parcela do seguro-desemprego. E ele está fazendo a compra dele, irmãos. E de repente ele se confronta com um grupo de maluco liderado pelo maluco mor, cantando: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Você está percebendo, irmãos? Você está percebendo a capilaridade da igreja? Nós já chegamos a 1.200.000 visualizações do que aconteceu. Já é percentual da população humana, da população brasileira. Já é 0,1% da população brasileira assistiu o que aconteceu ontem. Filho. E o céu é limite, né? Você percebeu que quando nós entendemos o que é ser submissos aquilo que Jesus está querendo da gente, a gente vai alcançar. Então, nessa manhã, eu quero encerrar aqui essa mensagem. Deixa eu chegar mais para trás, senão o pessoal não me vê. Desculpa aí, galera, me empolguei aqui na frente. Deus quer levar a gente num outro patamar, num outro nível. Um outro nível. Eu mandei uma mensagem para o Samar no dia do aniversário dele. E Deus tem levantado esse cara como Josué, dentro dessa casa, dentro dessa terra, nesse tempo. Porque nós precisamos conquistar essa terra. Porque se a gente não conquistar, o tráfico vai conquistar. A milícia vai conquistar. A prostituição vai conquistar. A ideologia de gênero vai conquistar. E Deus chamou você para encarnar a missão. Eu quero dizer para você, serva de Deus, linda de Jesus, quando você vai ao salão de beleza, fazer o seu cabelo, fazer a sua unha, ficar arrumada, linda e maravilhosa, ali você está em missão. Em vez de ficar falando só das generalidades, para a gente não utilizar outra palavra, cumpra a sua missão e pregue o Evangelho de Jesus dentro do salão.
Você que vai para a academia marombar, ou treinar, eu gosto muito dessa expressão, né? Estou indo treinar, eu acho mó barato. Depois vocês me pegam lá fora. Você que vai para o seu treinamento na academia, ali é lugar de missão. Você que dirige o seu carro de aplicativo, dentro do seu carro é lugar de missão. Você que está no seu ambiente de trabalho, no seu quartel, na sua repartição pública, no seu banco, na sua empresa de engenharia, na sua empreiteira, no seu hospital, ali é lugar de missão. Você que está no seu colégio, lá no ensino fundamental, no ensino médio, você que já foi para a faculdade, ali dentro é lugar de missão, é lugar de evangelização, é lugar de trazer as pessoas para Jesus. E tem muita gente que ele vai entrar em qualquer ambiente, o cara até entra em zona de guerra, mas ele não bota o pé numa igreja. Você conhece, não conhece? Conheço alguns. Só que aqui na IERC, irmãos, nós não temos só a igreja, o templo, nós temos as casas. Nós temos os nossos grupos de conexão. Leve a pessoa para lá, cara. Em nome de Jesus, Deus está tocando o seu coração, cara. Nessa semana, cumpra com a tua missão. Não deixa Jesus com raiva, não. Você já viu esses crentes que falam, olha, eu estava ali, aí comecei a falar, aí o cara falou, poxa, eu sou desviado. E aí comecei a falar, olha, não é como que Deus tem um propósito na vida das pessoas. Irmão, Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Não é só um dia para você fazer isso, é todo dia, é toda hora, é todo momento. Na fila do banco, quem gosta de ir a banco, na fila da carne, lá esperando o cara para moer, e fica aquela galera ali, é hora de evangelizar. Filho, na fila do caixa, seja lá de onde for, é hora de falar de Cristo. Isso tem que estar impregnado no teu coração, irmãos. Sabe por quê, queridos? Porque essa é a nossa missão. Foi isso que Jesus falou. Vocês estão achando que só está faltando 4 meses para a colheita? A colheita já começou agora, porque os campos estão prontos para serem colhidos. Essa ideia de Jesus é a mesma quando Jesus amaldiçoa a figueira. Quem conhece a passagem? Parece um destempero de Jesus. Jesus passa por uma figueira, não está no tempo do fruto, não está no tempo do figo. E aí Jesus olha para aquela figueira e amaldiçoa aquela figueira, e a figueira seca. Mas Jesus, não era o tempo do figo. Por que você fez isso, Jesus? Porque Jesus está ensinando para a gente que os campos já estão brancos para a ceifa. E o apóstolo Paulo vai corroborar isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Pregues a palavra insta tempo, fora de tempo. Salomão em Eclesiastes vai falar, semeia a semente de manhã e à tarde, porque você não sabe qual das duas vai produzir fruto. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias acharás. O que o Senhor está falando para a gente? É tempo de nos posicionarmos como igreja, irmãos, porque isso aqui é lindo, maravilhoso, mas o propósito de Deus é que esta casa sirva de luz
para esse bairro. E eles só verão essa luz se a gente for até eles. Deus vai dar a estratégia para o pastor Semar. Deus vai dar a estratégia para a liderança dessa igreja. Mas eu estou orando que dia 17, dia 18 de março de 2023 tenham sido um marco para essa casa. Vamos ficar de pé, irmãos. Ministério de louvor.